Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o João, sou CEO da Nectar e vai começar mais um podcast, Cast to Action, onde eu entrevisto empreendedores, pessoas de grande expressão aqui na nossa região e no Brasil inteiro. Pretendo trazer muita gente para cá para bater um papo. E hoje eu vou trazer dois amigos que surgiram recentemente na minha vida, mas é uma história maravilhosa, é uma história muito boa que eu tenho acompanhado, que é o caso de sucesso da Entrega Web, né? Com Celcinho e Bruna. Vocês podem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, falar um pouquinho da operação e depois a gente vai fazer umas perguntinhas para entrar no tema. Vão, valeu, muito obrigado pelo convite, parabéns aí pelo podcast, pela produção, super legal. Bom, acho que você já falou tudo, né? Eu e a Bruna somos fundadores do Entrega Web, fundamos o aplicativo de delivery lá em 2012, quando acho que 20% da população brasileira só tinha um smartphone, e estamos aqui para contar um pouquinho dessa história, espero contribuir aí com seus ouvintes e telespectadores. Show. Bom dia, João, muito obrigada, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente tem uma trajetória bacana para se contar, apesar de contas, afinal de contas, o Centro-Oeste nunca é visto, né, como um polo de inovação. E a gente começou lá atrás, assim como você, né, João? Isso. Então a gente vai contar um pouco dessa história aqui hoje. Isso. Legal é que a gente começou em tempos bem parecidos, mas a gente veio se conhecer em 2021. Não foi isso? Exatamente. 2021 que a gente veio trocar ideia mesmo. E eu quero entrar justo nisso, porque você falou uma coisa legal. 2012, 20% da população brasileira tinha smartphone. Uhum. Eu acho que eu estava nela. E já existia iFood? Já existia? Porque acho que quando a gente fala de delivery de comida, não tem como não pensar no iFood, né? Sim, com certeza. O iFood estava no começo também, tinha acabado de receber o primeiro investimento. O iFood mesmo nasceu no comecinho de 2012. Nosso primeiro pedido, não sei se a Bruna lembra, mas foi no dia 1º de novembro de 2012, então foi no final de 2012. E o iFood é um spin-off de uma empresa que já existia, que era o Disque-Cook, que era uma cadernetinha onde tinha lá vários cardápios e número de telefone dos restaurantes que você usava para fazer o pedido de delivery. No Rio de Janeiro, isso. E aí o pessoal fez uma spin-off com a ideia de um site que você pudesse fazer o pedido e tudo mais. E aí começou o iFood lá em 2012. Mas quando a gente começou mesmo, porque assim, se a gente lançou o produto em novembro de 2012, a gente deve ter começado a produção, se eu não me engano, em março, mais ou menos, né? Exato. A gente nem sabia da existência do iFood. A ideia surgiu de uma viagem que eu estava fazendo para os Estados Unidos. Essa é a minha pergunta. Como que surgiu a ideia? Porque nesse momento, hoje, alguém surgir com um delivery de comida, beleza. A ideia é muito clara, né? Você está copiando alguém para entrar num mercado talvez alternativo que o iFood não entra, né? Principalmente em interiores. Sim. Mas em 2012, onde vocês já tiveram o primeiro pedido, no mesmo ano que surgiu o iFood, que não era tão difundido, como que surgiu isso? Sim. Eu estava numa viagem aos Estados Unidos e eu vi lá o Grubhub. Eu vi se eu não me engano, foi uma propaganda na televisão, que era um site para fazer pedidos de delivery. E o Grubhub foi líder no mercado americano durante muitos anos. E eu vi isso lá, fazia um ano que eu tinha saído da faculdade, achava que já sabia tudo, né? A respeito de tudo, eu não sabia nada. E eu falei, que ideia legal, parece que não tem nada do tipo no Brasil, em Goiânia, talvez seja um modelo interessante aí para a gente seguir. E aí eu cheguei, fui pesquisar, descobri, por exemplo, o Restaurante Web, que era uma empresa inglesa que estava aqui, depois foi até também adquirida pelo iFood, mas vi que eles estavam muito incipientes, estavam no Rio, em São Paulo, falei, legal, não tem nada aqui em Goiânia, vamos trazer o modelo aqui para Goiânia. E fui em busca de sócios. A primeira delas foi justamente a Bruna, porque... É aí que eu entro na história. Na verdade, a gente já tinha sido sócio durante a época de faculdade, a gente fez algumas festas, algumas coisas em conjunto. Chopada? Aquelas chopadas? Mais ou menos por aí. Vamos partir do Entrega Web. Então tá, não vou contar essa parte da história não, mas enfim, nessas coisas de faculdade... Não vamos comprometer ninguém. E tinha dado muito certo, eu acho que... Porque talvez eu já fui cliente das chopadas. Provavelmente sim, provavelmente sim. Então tá bom. E a gente tinha dado muito certo, porque a gente tem perfis muito complementares. Eu sou muito mais comercial, marketing. A Bruna é muito mais administrativa financeira, muito mais organizada do que eu, né?
E aí eu chamei ela, depois eu chamei mais pessoas para participarem do negócio. No final ficou só nós dois mesmos como fundadores. Enfim, mas a ideia inicial é isso, né? Esqueci alguma coisa, Bruno? Não, o resumo da história é basicamente isso. A gente já se conhecia, o Celso trouxe a ideia. No início, nós éramos mais sócios e depois, no É sempre assim, né? ficamos nós dois e depois os sócios investidores. E aí foi o início. E como é que foi a adesão dos restaurantes no começo, assim? O que vocês viveram de problema? Porque eu penso que o dono de restaurante não estava nos 20% que tinha smartphone, então dificilmente ele acreditava no que vocês estavam fazendo. Na verdade, a gente foi muito tarjado como site de compra coletiva. A gente ligava para marcar as reuniões, as entrevistas, e aí o pessoal falava, muito obrigada, eu não tenho interesse, participei, não gostei muito. E a gente, não, amigo, é verdade. É porque vocês pegaram, tipo, o final da onda do peixe urbano, e foi muito 2008 a 2012. E queimou o filme total de qualquer negócio online, porque qualquer coisa que se vendesse naquela época pela internet era visto como site de compra Groupon e coletiva. peixe urbano. Exatamente. Então, a gente teve bastante dificuldade no início. E no início, o time éramos nós dois, né? Então, a gente mesmo ligava, cada um tinha sua listinha ali de restaurantes que você conhecia. Nós éramos clientes de alguns. E aí, a gente começou a fazer essas reuniões e a coisa começou a dar certo. Às vezes, através de um amigo. Eu sou muito cliente do seu restaurante aqui, vem conhecer a nossa plataforma. E a coisa foi gradativa, né, Celcinho? Sim, sim. Eu tenho uma história legal que eu gosto de contar a respeito disso. Que a gente saiu da faculdade, a Bruna estava saindo, se eu não me engano, em 2012, né? Eu ainda estudava quando a gente começou a empreender. E eu saí em 2011. E a gente estava muito naquela pegada que eu nem sei se as faculdades até hoje não pregam isso, mas do plano de negócio perfeito, da pesquisa de mercado muito longa. E a gente fez isso. É o kit Sebrae. Exatamente. Você não sabe, mas você participa do sistema esse. E a gente fez isso. E eu tinha 5 amigos que eram donos de restaurantes e eu fiz pesquisas com eles para saber se eles teriam interesse em um sistema do tipo. Todos eles falaram que teriam. Chuta quantos entraram no negócio logo de cara? Nenhum? Nenhum. Nenhum. E aí ficou o primeiro aprendizado, né? Que o planejamento e a pesquisa de mercado é muito bonita, mas geralmente ela não tem muita validade O na prática. Rei da Tron falava assim pra gente lá no comecinho, cara, no PowerPoint todo mundo é rico, quero ver no Excel. Sabe? É mais ou menos isso aí, né? Você joga no planejamento, todo mundo se compromete, você pensa que vai ter uma... Porque a gente, quando é fundador, a gente sonha meio que sem enxergar as objeções, né? Com certeza. Cara, Você só enxerga as objeções quando você se expõe a ideia ao mercado. a gente, na verdade, todo mundo geralmente começa um negócio, principalmente em tecnologia, o primeiro empreendimento e tudo mais, porque não sabe o que não sabe, né? A gente sabe o que a gente sabe, mas a gente não sabe a quantidade de coisas que a gente não conhece a respeito daquela realidade, daquele universo. A partir do momento que a gente começa a enxergar a quantidade de coisas que a gente tem para aprender, dá até um certo desespero, né? Dá. Fala, nossa, mas assim, é assim que funciona? E eu vou ter que fazer isso tudo? Tem essa parte aqui que eu vou precisar contratar alguém, porque isso aqui eu nunca vou aprender. Ou seja, a ignorância, ela é libertadora. Na verdade, não sei se ela é libertadora, mas ela pelo menos te anima a fazer algumas coisas que se você soubesse a realidade, você não faria. Ela te coloca numa posição que, por não conhecer as objeções, você fica sempre animado, sempre otimista com as coisas. A ignorância tem disso mesmo. Sim. Eu acho que, até pegando um gancho no que vocês estão falando, eu acho que aí vem a importância da sociedade. Quando você tem uma sociedade complementar, nesse início faz total diferença. Porque, às vezes, um não está exatamente no pico do desempenho, mas o outro vai conseguir reanimar e vai manter a vida da startup rodando, da empresa ou da ideia, do propósito, enfim. Então, eu acredito que as empresas que deram certo é porque tiveram um time de founders que tinham um alinhamento. Com certeza, divergência tem. Eu só tivemos N pelo... Se não tiver, tá errado, né? Exatamente. Mas eu acho que isso foi decisivo. Você concorda? Com certeza. Se a gente traz um sócio para concordar conosco só, não precisa dele, né? Exatamente. Precisa de um sócio que gera atrito. É isso mesmo. Também concordo com isso. E eu queria, assim, tipo, quando a gente começou lá na Nectar, nessa fase, era engraçado. Vocês são 3, né? Somos 3. Que foi, assim, uma formação muito boa, sabe? A gente conseguiu conduzir muito bem. Os dois são muito técnicos e eu sou o zero técnico. Então, eu ia pra rua fazer tudo isso e cheguei a tentar vender néctar a R$19 o usuário com a pastinha debaixo do braço, fazendo
field sales como se fosse uma venda do TOTOS, sabe? De R$1 milhão, só que era só R$19,90. Então, tipo assim... E foi importante passar por isso, né? Claro. Apesar de ter errado, eu tenho certeza que vocês também viveram isso, que é uma parte de MVP ali e de validação de produto. Com certeza. E uma coisa que a Bruna falou que é interessante, João, é que a gente ficou, eu acho que uns 6, 8 meses, só nós dois praticamente. Então, a gente passou por todas as etapas do negócio. Hoje a gente vê que foi um erro, a gente ficou muito tempo só mas a gente passou por todas as etapas. Então, a gente sabia fazer... Vocês não tiveram um sócio técnico? A gente tinha, mas durou, acho que 1 mês ou 2 meses. Foi muito pouco, porque o perfil era muito distinto. E também o perfil dele não era de empreendedor, tanto que depois ele prestou concurso público e hoje é concursado, super tranquila a relação, mas, enfim, durou muito pouco tempo essa participação. Então, a gente terceirizava a tecnologia, que depois a gente pode falar um pouco mais disso. Mas o que eu queria falar... Nenhum de nós dois somos técnicos também. O que a gente... eu acho que não somos técnicos em tecnologia, porque você é técnica financeira, uma das melhores que eu conheço. Mas, enfim, o que eu ia falar é que a gente passou por praticamente todas... as posições possíveis dentro de uma empresa de delivery online. Nós dois sabíamos fazer cadastro de produto, que era um negócio... Fazer entrega? Vocês fizeram entrega? Fizemos. Fizemos. Telefone de motoca, com capacetinho, a caixinha. Então, beleza. A gente encerra aqui. Batemos na porta de cliente que estava fraudando o sistema. Enfim, passamos por todas as etapas. E depois eu fui viver a realidade numa empresa de delivery também que comprou a nossa, daqui a pouco a gente vai falar também, de 400 pessoas. Então, e todo mundo que vinha falar comigo a respeito de alguma coisa, eu falo, não, eu sei, funciona mais ou menos assim. E assim, isso me deu uma visão, para nós dois, na verdade, sistêmica e holística do negócio impressionante, sabe? Porque eu acho que, claro que foi a duras penas, foi difícil, mas foi muito legal no final das contas. Eu compactuo dessa opinião, acho que faz todo sentido. Ter passado por todas as cadeiras te dá poder de fala pesado, né? Assim, exatamente. Qualquer assunto. Não só de fala, né? Você sabe na prática exatamente o que vai acontecer. Então, isso acho que auxiliou muito a nossa carreira pós-entrega web. Entramos, né, no Delivery Much. Eu fiquei pouco tempo, o Celso continuou aí. Mas, com certeza, esse amadurecimento aí foi muito necessário. Show. Sabe um negócio que a gente fez nesses 6 a 8 meses? Nós dois fazíamos todos os dias. Todos os dias a gente fazia o que a gente chamava de plantão, que era o monitoramento dos pedidos. A gente ficava um dia outro dia outro, até meia-noite. Inclusive, eu lembro, por exemplo, eu no Natal, ligando em restaurante, porque não tinha aceitado o pedido, para poder aceitar mais rápido, enfim. Então, isso para quem sempre se preocupa, é um bom MVP. Você se preocupa aí em ter a melhor plataforma para ir para o mercado, tá aqui o empreendedor que vendeu sua companhia na noite de Natal ligando para validar que o pedido tem que ser aceito e não se preocupou em desenvolver ou contratar alguém para desenvolver para alguma coisa, alguma inteligência fazer o pedido ser aceito. Eu penso isso porque a galera tá muito presa em tipo, não, o meu MVP ele tem que estar tipo assim, nos níveis, nos padrões mais tops possíveis de tecnologia, de usabilidade, antes de eu ir pro mercado, né? Sim. Mas tem que estar pronto para isso, né, cara? De tipo assim, vocês não eram nada, mas tipo, era uma planilha com um telefone de um lado e essa planilha automatizava uma coisa que mandava um e-mail e tal. Putz, era uma empresa de delivery, igual, tecnicamente, faz o que faz o iFood hoje, mas sem nenhuma tecnologia em algum momento, até que se comece a desenvolver. Na verdade, hoje eu até vejo que a gente demorou para lançar porque a gente ficou esperando a tecnologia ficar pronta. Tinha muita coisa que era feita manualmente, como, por exemplo, esse alarme de pedidos não aceito pelos restaurantes, que a gente tinha que ligar, mas a gente ficou de 6 a 8 meses, eu acho, se eu não me engano, em etapa de criação do produto, assim, desenvolvimento do produto, que hoje eu não teria ficado nem um mês. Eu provavelmente iria lançar um número de WhatsApp que a pessoa poderia fazer um pedido em qualquer restaurante da cidade e depois eu pegaria o pedido dessa pessoa no WhatsApp, ligaria no restaurante e passaria para ele. Com certeza eu teria um processo de discovery muito mais rápido e, inclusive, teria também mais dados para poder convencer os restaurantes a se cadastrarem na minha plataforma. E hoje pegou o cardápio online, né? Que é exatamente isso que você está falando. Isso. Só que com você atrás, fazendo as ligações e deixando a coisa acontecer. Isso é muito louco, né, velho? Pensar nisso. Eu acho que grande parte da experiência faz com que a gente diminua a curva de aprendizado. Então, se hoje nós tivéssemos a oportunidade de a descobrir um novo negócio da mesma forma que foi feito com a entrega web lá atrás,
com certeza a gente melhoraria bastante o processo em 6 meses. A gente já teria um grande time contratado e buscar investidores. E como é que foi a formação de equipe de vocês? O que vocês fizeram? Eu já entendi que vocês estão assumindo os erros disso, mas como que foi? O que vocês contrataram primeiro? Como que foi isso? A gente terceirizou desde o início toda a parte de desenvolvimento. E até uma das pessoas que a gente chegou a fazer um orçamento falou exatamente isso pra gente. Olha, com 18 anos você não ganha uma Ferrari. Então você não precisa de um super sistema. Pega um Golzinho, 1.0, 5 marchas, entendeu? E vai rodar. O restante vocês têm que estar fora da empresa. Se fosse hoje, é R$95 mil, né? Esse Golzinho aí. Bem lembrado. Hoje ele ia falar assim, pega uma bis. Eu nem quero pensar quanto seria desenvolver um sistema, né? Com certeza. Então, a gente começou pelo time de TI mesmo, porque era a nossa deficiência, né? Mas eu acho que a gente cometeu um erro aí muito crasso. Eu não sei se você concorda comigo, porque a gente ficou com time de tecnologia terceirizado até o 3º ano de operação. Foi um erro, com certeza. Então, assim, a gente realmente contratou no primeiro momento o time de tecnologia até para desenvolver o aplicativo, o site e tudo mais, mas era terceirizado. Era uma empresa que desenvolvia para a gente. Os caras, assim, hoje eu vejo quanto eles eram bons. O Marcelo Quinto, o André, um abraço pro pessoal. O Marcelo, acho que você até conhece. Hoje Fez live com ele há pouco tempo. Sim, trabalha no Facebook hoje, enfim, é um fenômeno de desenvolvimento mobile. Mas a gente ficou com a equipe terceirizada, o que fazia com que a gente terceirizasse o core do nosso negócio. Que hoje é um erro muito básico, mas enfim, eu tinha 21 anos, a Bruna tinha 19. Então, assim, eu acho que hoje a gente vê claramente os erros que a gente cometeu lá atrás, mas acho que a gente tem que aceitar isso como você gosta de falar, e tá tudo bem, né? Porque senão... é sobre isso. Eu acho que a nossa visão também era um tanto quanto tradicional. A gente sabia o que era startup, mas na prática a gente atuava como uma empresa convencional que precisava sobreviver do seu fluxo de caixa. Então, a gente tinha um pouco esse embate de buscar investidores, e aí depois a coisa foi se desenrolando, a gente entendeu como que a coisa fluía, mas até então eu acho que a gente terceirizava quase tudo para ter redução de custo. Então, era uma mentalidade. Eu sei exatamente o que é isso. A gente viveu isso, porque é tipo assim, e 2012 a 2000, eu não vou longe não, até 2017, 2018... O assunto investimento em startup é nebuloso. Era tabu. Ninguém sabe. Porra, mas como assim? O cara vai pôr aqui, mas o que ele vai levar? Aí os locais queriam colocar 100, 200 mil reais e pegar 40, 45% das empresas, que é uma excelente forma de quebrar a empresa que você quer comprar, tá? Então, se você quiser perder 200 mil reais, faça isso. Você vai perder com muita maestria. Exatamente. E aí a gente vivia uma coisa assim, cara, a gente precisa do investidor. Mas como que funciona? Não sei. Tá, mas então a gente precisa de fluxo de caixa. Pô, mas se a gente precisa de fluxo de caixa, de regime, né, de capital de giro, como é que a gente vai reinvestir? Mas não tem como... Não, então vamos crescer no nosso tamanho. Valuation, porque você faz valuation em cima de múltiplo de lucro. 5 milhões, acho que vale. E pronto. Isso foram vários aprendizados, né? Hoje eu converso com algumas pessoas e percebo assim, foi importante a gente ter passado por tudo isso. E é nossa obrigação, eu chamo de obrigação, repassar esse conhecimento sobre valuation, sobre aporte, sobre rodadas, sobre valores, sobre cap table, que é um assunto que quebra empresa no mundo inteiro. Sim. E Goiás está assim, ó, eu vou falar da nossa época. Tinha uma empresa com um certo empreendedor que ele era excelente orador, né, assim. E ele conseguiu levantar uma grana com a galera que ele andava, na turma dele da igreja, na turma dele de um monte de lugar. Quando a gente entrou pro mercado para falar de investimento, para perguntar sobre investimento, tava todo mundo com 3 doses de vacina contra investimento em startup. Não sei se vocês vão lembrar de quem é, eu não vou falar não, porque eu gosto de fofoca, mas eu não vou fazer hoje não. Depois a gente faz um podcast só sobre isso. Mas foi um caso, sim, pegou o investimento, levou a galera para passar, fazer a confraternização de final de ano no Hot Park. Sim. E torou, assim, 50% do investimento fazendo isso. E não durou um ano essa operação. Então, foi uma fase tensa que eu tenho certeza que vocês devem ter
devem lembrar dessa empresa e devem ter sofrido essa dificuldade na hora de buscar um investidor. Na verdade, a gente nunca buscou. Assim, é importante só contextualizar, a Bruna colocou bem. Cara, 2012 a gente não tinha 1/1000º da quantidade de conteúdo que a gente tem hoje disponível na internet a respeito não só de investimento, mas de startup como um todo. Não, de tudo, Exato. né, velho? Se você quisesse emagrecer, não tinha conteúdo. Startup enxuta, por exemplo, que é uma bíblia aí que muita gente segue, eu inclusive gosto bastante. Se eu não me engano é de 2014 a última versão. Então, assim, em 2012 não existia informação a respeito. Era muito, muito enxuta, né? Era muito, muito mais enxuta do que é hoje. Então, assim, não tinha. E até por isso, a gente não sabia muito bem, e não é que a gente não sabia, a gente não concordava com o modelo de investimento em startup. Como nós somos da escola tradicional de administração e também temos famílias de empreendedores tradicionais, a gente sempre entendeu que a empresa foi feita para dar lucro. E o mais rápido possível. Então, assim, aquele negócio de que, não, a gente vai precisar queimar caixa para crescer, a gente demorou para aceitar isso como fato e como verdade. Isso só aconteceu, inclusive, depois que a gente já tinha recebido os primeiros investimentos. E, como eu falei, não foi uma coisa que a gente foi atrás. Todos os nossos processos foram as pessoas que vieram atrás da gente. Exatamente, bem lembrado, Celcinho. Nosso primeiro investidor era dono da nossa empresa concorrente, que chamava Ligons. E aí, o Cauê nos procurou, entrou na sociedade, a gente fez uma negociação, ele entrou na sociedade, ficamos com a carteira de cliente, houve um aporte. Foi um M&A, né? Foi uma fusão ali, combinada. Dali a coisa começou a ficar mais robusta de fato. E todos os nossos processos de investimento, de fato, não foi a gente que bateu na porta buscando. Então, eu até nunca fiz. Você já em outras, você já teve essa experiência? Não, nunca fiz rodada buscando investimento também. Exato. Eu até gosto bastante, mas eu vejo que é difícil aquele negócio de seja tão relevante que as pessoas não vão poder te ignorar, né? Eu acho que foi mais ou menos o que a gente conseguiu ali no Entrega Web, mas é claro porque o momento também era muito diferente em relação à concorrência, né? As coisas aconteciam muito mais devagar. Então, a gente teve tempo de passar por todo esse processo de aprendizado e ainda ser relevante em um determinado momento para chamar a atenção do mercado. Mas hoje em dia eu acho que isso é muito mais difícil. E houve um momento em que vocês, tipo assim, brigavam pesado com o iFood em Goiânia, de cliente? Na verdade, a gente, mais que brigar pesado, a gente conseguiu barrar a entrada deles durante pelo menos 4 anos, acho que até o final, começo de 2017, mas era marcação, né? Assim, corpo a corpo. Ia fazer a prospecção no restaurante, a gente ia lá e brigava, não, tem que tirar, não, vamos investir em marketing, não, tem que tirar essa bandeira aqui. O iFood não fala goianês, não, a gente que fala. Tal. Brigar pelo regional mesmo, pô. É isso aí. Tem até uma história engraçada desse negócio deles não falarem goianês. Quando eles entraram no final de 2017, que foi quando a gente já estava no processo de venda, eles espalharam, não sei se você vai lembrar disso, um monte de outdoor pela cidade, que era um piqui cortado no meio. Que, tipo assim, os 2 ossos do iFood era como se fosse um piqui cortado no meio. Eles acharam essa foto, não sei aonde, ou se eles até produziram um piqui cortado no meio e iFood. A gente até fez uma brincadeira na época no Instagram, falando que só quem é goiano entende goiano de verdade, porque assim, quem corta um piqui no meio, né? Não existe isso de cortar um piqui no meio. Caraca, velho, que tira errado. Só que eles pintaram a cidade dessa forma. Então, foi puxado. Só que a gente tinha uma briga dentro e fora dos restaurantes, porque a gente também sentava. Eles sentavam na mesa de negociação com eles. O CEO, na época, vinha para cá, marcava a reunião, eu e o Celso empolgados para recebê-lo. Vinha uma proposta... E aí a coisa se desenrolava por ali, da mesma forma ia para os restaurantes e o comercial deles crescendo e a gente brigando literalmente com o comercial. Então foi uma fase guerra. Caraca. A gente já passou por isso. E eles são muito bons, de fato. A iFood é uma empresa que a gente acompanhou desde o início, todo o board e tudo. E eles são uma empresa, não é à toa, né? Que eles chegaram onde eles chegaram. Eles são muito bons, de fato. E eles, então... quiseram comprar vocês várias vezes. Sim. Não, a gente sentou com eles, proposta da forma foram pelo menos umas 5 ou 6. Isso também foi um problema da gente. Você até tinha perguntado por equipe. A gente nunca... a gente foi bem centralizador, assim, eu especialmente durante esse processo. Então, assim, grande parte da operação ficava nas nossas mãos. Muita coisa ainda dependia de mim e da Bruna. Operacionalmente falando. Operacionalmente falando. E aí, sempre que vinha
proposta do iFood, de certa forma, dava uma desestabilizada. Tirava foco nosso, né? Com certeza. Da operação. do diligence, passar relatório, passar informação. Isso é chato. É isso. Porque assim, eu acho que o pessoal, não sei se sabe, mas essas negociações nunca são negociações de uma semana. São negociações de 2 meses, 3 meses. Então, a Isso gente... quando é em português, né? Porque às vezes vinha NDA em inglês. E a gente tinha que traduzir tudo. Então, a gente perdia o foco, e aí o negócio sofria um pouquinho. A gente até percebeu que em determinado momento talvez eles fizessem isso meio que propositalmente, por terem percebido isso. Mas, enfim, foi uma época de muito aprendizado, né, Bruno? Foi. Até do ponto de vista estratégico de negociação. Eles dão aula nisso e, com certeza, hoje eu acredito que isso era estratégico. E sempre nós dois à frente, então a operação acaba que ficava sem pai e mãe ali durante um período. Mas a coisa aconteceu o que tinha que acontecer. Fluiu. Não, e foi um puta case. Isso é massa. Eu não tinha essa noção que vocês, tipo, não permitiam a entrada deles durante tanto tempo. Sim. Eu ouvi isso de uma startup em Rio Verde, que exatamente igual, chama Pede o Menu. E eles falam isso lá. Falam assim, cara, o iFood demorou uma cara para entrar em Rio Verde, porque eles como conheciam, bem menor que Goiânia, né? Então, eles já fecharam o circo. E eu não sabia que vocês tinham passaram por isso aqui também. É bem legal saber. Sim, então, sim. isso é show. Me conta um pouquinho sobre, assim, os principais erros que vocês cometeram, porque esse é o conselho que você tá dando pro Celcinho e pra Bruna lá de 10 anos atrás. Começando, o que você falaria? Quais são os principais erros que vocês viveram? Eu acho que tudo se resume a acreditar pouco no negócio, ou pelo menos não acreditar o quanto a gente deveria ter acreditado no negócio. Porque a gente depois cometeu uma série de erros que hoje eu vejo que é porque a gente não botava fé ali que poderia ser o negócio da nossa vida. Ou que a gente poderia fazer uma venda muito relevante logo em seguida. Por quê? A gente, por exemplo, não fez busca de investimento externo. A gente, como eu falei, recebeu alguns investimentos, mas sempre a gente foi procurado pelo pessoal. Então, a gente acabou... Hoje eu vejo que isso é um reflexo da gente não acreditar o suficiente no negócio. Se a gente tivesse acreditado, entendido aonde o negócio poderia nos levar, a gente teria a plena convicção de que a gente precisaria de capital externo para investir. Mas vocês tocaram negócios ao mesmo tempo, outras coisas? Não, nós éramos dedicação exclusiva por 7 anos, Celso. Não, acho que foi 5, 6 anos, né? Aí só no finalzinho... Então eu vou jogar um salzinho. Acho que não foi não acreditar. Porque, cara, dedicar exclusivo 7 anos é acreditar. Acho que vocês não conseguiram acreditar na força que a estratégia poderia ter feito na vida de vocês. Porque, pelo que vocês falaram, vocês ficaram nesse tempo todo, nos momentos cruciais, presos demais na operação. Sim. Então, tipo, se vocês tivessem pessoas abaixo de vocês fazendo essa pastelaria rolar ali na operação e vocês estrategicamente pensando, vocês teriam passado alguns anos, assim, teriam evoluído anos de sensibilidade de mercado. Porque eu não vejo, assim, 7 anos de dedicação exclusiva não acreditar. Sim. É não acreditar onde o negócio poderia chegar, entendeu? A gente tinha ali um nível de... Você sabe, startup do nosso modelo especificamente, né, que é de marketplace, a gente tinha um negócio que rodava muito dinheiro, mas o faturamento líquido era relativamente baixo, assim, comparado com outros negócios. Então, a gente não entendia em que ponto que isso poderia chegar, entendeu? Então, eu acho que é não acreditar no potencial do negócio a longo prazo. Se especializar no marketplace economics. Tipo isso. Exatamente. A verdade é que, assim, hoje se eu fosse dar um conselho... Hoje, se eu vou entrar em qualquer negócio, eu busco no mundo. Quem que é o Papa? Quem que já faz isso? Muito bem. Gasta dinheiro entrando em contato com a pessoa certa. Essa pessoa certa vai te economizar tanto tempo. Então, o conselho que eu daria é cerque-se de pessoas boas. Hoje, eu tento trabalhar só dessa forma e isso só me economizou tempo e dinheiro. Porque, às vezes, lá atrás, a gente falava, não, mas eu não vou para São Paulo. Tinha que ter passado 90 dias em São Paulo, vendo esse mercado de startup, buscando investimento. Outra coisa também que eu penso sobre esse modelo de negócio, tem que ter investimento externo. Você tem que buscar desde o dia 1. Inclusive, o papel, eu acho, de um CEO é organizar isso, é buscar investimento, é alinhar investimento à estratégia.
E o restante tem que ter time, tem que ter pessoas abaixo de você que você simplesmente confia. E que Pessoas que vão fazer melhor do que você. Com certeza. Eu, na parte de TI, sou uma negação. Celcinho que me ensinou. Gente, eu comprei meu primeiro computador com o Celcinho, eu não mexi, ele que me ensinou. Pra vocês terem noção da mudança drástica. O Celcinho me ensinou a mexer no computador. E hoje é uma coisa, todo mundo tem. Você chega aqui... Então, foi uma grande evolução. E a gente devia ter buscado pessoas melhores que a gente desde o início. Então, hoje eu pensaria muito nesse sentido, com certeza. Eu concordo. Também Eu concordo. concordo. A gente viveu até 2014 desse jeitinho, só que a gente teve esse start em 2015, quando a gente foi pro RD Summit. Muda a cabeça esses eventos. Cara, um evento onde tava todo mundo ali falando o idioma que eu gostaria de falar. Não era nem o idioma que eu falava. Porque até então eu cheguei lá, cara. Até nomenclatura. Olha, eu era estranho para as pessoas porque eu tava de camisa. Essas camisas. Camisa social. Eu não sei nem falar o nome mais, pra você ter uma noção. De sapato e tal. E eu, Pedro Fabiano, tipo, 3 funcionários do Bradesco, sabe? Os caras bancários e tal. E aí a galera lá de bermuda e correndo, e RD faturando não sei quantos milhões, Exact Sales faturando não sei quantos milhões. E num formato totalmente diferente. Que a gente falou, porra, tá tudo errado. A gente tá fazendo errado. Vamos começar a entender o que tá acontecendo nesse mundo ali. Olhar investidores. A Exact, na época, né, usando um pouco das coisas que eu sei deles, mas, tipo, eles entraram para validar o produto deles, que era de pré-venda, né? Um software de pré-venda, usando uma planilha. Tipo assim, os 20 primeiros clientes, eles vendiam uma metodologia, não sei do que, se analisavam como SaaS, mas tinha uma planilha para entregar, saca? E o que a gente fez? Cara, como que a gente pode penetrar o básico, sabe? Colocar o pé dentro dessa piscina só, sem se expor tanto. Aí a gente comprou, virou cliente Exact, entendeu o que eles fizeram, sabe? Fomos em todos os eventos possíveis dali em diante, até como patrocinadores. Cara, isso foi um grande estalo, porque nos abriu para pegar investimento e nos abriu para pegar investimento da forma correta, sabe, Bruna? Porque falado, tem que ser da forma correta. O investimento, quanto mais profissional ele vem, mais frutos ele gera. Sim. Quanto menos profissional ele mais rápido você quebra. Sim. Porque se você for pegar um investidor hoje local que não entende dos termos de investimento, mas tem só o dinheiro pelo dinheiro, esse dinheiro pode dar suporte. Não é por isso que esse dinheiro não vai ser um investimento profissional. Mas as chances são muito baixas. Porque esse cara tem uma expectativa de ser seu sócio. E isso é diferente de ser investidor. Sim. Como eu falei no começo, às vezes eu vou falar de propostas que eu recebi. Recebi propostas de R$150 mil por 20% da Nectar naquele momento. E que R$150 mil faria uma diferença. Sei lá, a gente faturava 60 mil, sei lá, 50 mil por mês no SaaS. Putz, então, tipo assim, seriam 3 meses, a gente pensou em fazer um investimento nesse aquilo. Tentador. Mas sabe o que fode essa conta? Os 20%. Esse cap table para 150 mil para esse momento, tipo assim, a gente pensa 50 mil, tal, cara, é pouco, né? 50, 60 mil de faturamento. Para uma startup que nasceu do zero, SaaS é muito dinheiro. Sim. Você não pode se ignorar de pensar assim, não, eu não faturo ainda 100 mil, então esse valor aqui. Não, você tem que buscar. E aí, para isso existem hoje, né, graças a Deus, uma caralhada de boutique de M&A disponível para te ajudar a construir isso, que ganha no sucesso desse negócio e que vai... Eu fiz uma reunião com um advogado, eu que sei disso, que busquei investimento profissional, que falei com o fundo e tudo mais, caí em ciladas. Que fiz toda a regrinha, porque quem tem o dinheiro não tem o dinheiro à toa, velho. Essa pessoa é muito safa. Sim. Entendeu? Não tem o dinheiro à toa. Então, essa é uma... Eu sinto isso, que o investimento é importante quando você quer ir para um exit, sabe? Mas que o mais importante de tudo é você conseguir sobreviver ali, talvez 12 a 18 meses iniciais, com o dinheiro do seu cliente. Sim. Porque isso te sei lá, isso te coloca num patamar de tipo, cara, eu não vou pegar qualquer dinheiro. Aí você já tá mais vacinado pra não se fuder. É o famoso patamar de conseguir dizer não, né? Poder dizer não. Porque quando você não pode dizer não, quando você não tem faturamento, qualquer coisa tem que ser um sim. Você falou aí do evento que você foi e que mudou a sua cabeça. Eu também lembro que a gente foi em um que mudou a nossa cabeça. Que, se eu não me engano, foi o Case. Você chegou em algum Case? Fui em de 2014.
Só que, e aí eu já vou falar de um outro erro que a gente cometeu aí no processo final, que por incrível que pareça, esse processo final durou 3 anos, mas que nesse mesmo case que a gente teve esse estalo, que eu acho que foi parecido com o que você teve, foi a primeira vez, coincidentemente a gente estava em São Paulo, chegou um e-mail através do olá@entregaweb.com do iFood, era o Patrick, que foi um dos fundadores do iFood, como eu não fechei negócio com eles, eu posso falar abertamente aqui, chamando a gente para uma conversa. A gente estava em São Paulo e falou, não, conseguimos ir hoje, ele pode vir. E ele fez uma proposta. A partir daquele momento, isso foi no final de 2014, a gente foi vender no final de 2017. A partir daquele momento, a gente só pensava em uma coisa. Vender. E aí foi um grande erro, porque assim, a gente fazia uma gestão de fluxo de caixa para acumular a caixa e tudo e com pensava em um pensamento de exit. curto prazo. É. Tudo com pensamento de curto prazo, Porque entendeu? para o empreendedor isso é fatal. Então, assim, foi bom, como a Bruna falou, eu tenho certeza que foi a etapa que a gente mais aprendeu do negócio, foi nessas etapas de negociação e tudo mais. Mas, talvez se a gente não tivesse passado por aquilo naquele momento, a gente teria dado uma outra roupagem para o negócio e teria conseguido crescer mais rápido, sabe? Eu vou chamar isso aí de emocionada. É quando alguém te faz uma proposta, você emociona mesmo e você perde o foco, Exato. você começa a correr atrás do rabo, você começa a pensar já na transação feita. Sim. Vocês devem ter pensado nisso. Você pensa até no dinheiro que você vai gastar. Você fala, tá, mas voltou no desse avião, preço aqui tá... olhando, pensando assim, que carro que eu vou comprar? Então, isso é normal, a gente passou. E eu acho que tem um nome pra isso que é emocionado, assim, você emociona quando você recebe uma proposta, porque naquela proposta muita coisa fez sentido, sabe? Sim. De tudo que você desenvolveu. E isso é um negócio que vocês falaram que faz total sentido e é algo que hoje eu não terceirizaria. Às vezes as pessoas acham que não tem o tino de negociação e que isso pode ser terceirizado. Não, todo empreendedor, no meu ponto de vista, deve aprender a negociar. Não, tem que aprender. E ao longo de toda a jornada empreendedora, tem que fazer todos os ciclos, que seja para pequenos investimentos, mas tudo aquilo vai te dando bagagem para quando chegar na sua negociação final, você tem que estar mais preparado. Porque é um desafio emocional. E no final, emocional. você vende para o colaborador, você vende para o gestor, você vende para o cliente, você vende para o investidor. Os CEOs, os empreendedores, eles têm que aprender, não dá para terceirizar isso, não concordo. E uma coisa legal que eu vejo dessa forma, né? Tipo, o cara fundou uma startup, tem a Red Pill e tem a Blue Pill. Se você quer vender essa startup, cara, nesse momento, o seu modus operandi tem que ser totalmente em cash burn, em crescimento, em escala, em aumentar de forma mais agressiva possível. Não, o meu projeto não é vender, meu projeto é viver disso. Sabe? Aí você pode aguardar a Red Pill e viver de lucros, e viver de retirar e entender a empresa como um todo. O que eu vejo de vocês, e a gente não teve essa conversa antes, então está sendo um diagnóstico talvez chutado, e a gente está aqui para discutir isso, mas tipo, é que houve uma mistura Com certeza. de tipo assim, vocês tinham as duas pílulas, mas vocês não entenderam que vocês tinham as duas pílulas. Exato. E vocês já estavam comprados na Blue Pill, que era de fazer caixa, e aí, de repente vocês recebem uma proposta, agora pensa em vender, mas a mentalidade e o modus operandi estavam na Blue Pill, e vocês não conseguiram conduzir. O que hoje é tecnicamente fácil de pensar, porque esses conteúdos estão mais disponíveis e tem a função do que hoje é mais comum no Brasil, que são os advisors. Tipo, o que você falou, quem que é o cara mais foda de delivery do Brasil? Vou lá falar com ele. É isso. Quem que é o cara mais foda de startup? Esse cara vai te falar da Blue Pill, da Red Pill, e você vai entender se você tem que vender ou não tem, E hoje as e o que pessoas estão fazer. mais abertas, né? Também para dar, para aconselhar. Sim, sim. Na nossa época era bem difícil, né? Nós tínhamos o Léo, que é um grande empreendedor e nos auxiliou em todo esse processo. Nos auxiliou, assim... Mas também foi do meio pro fim. Exatamente, bem falado. Ele auxiliou a gente, na verdade, contando todas as experiências dele. Mas hoje, eu acho que faltou também. Eu acho que eu teria montado um outro sistema de conselho, algo nesse sentido. Assim, se você tem um conteúdo no SaaSholic, do nosso querido Dieguinho, que ele fala lá sobre os percentuais possíveis para um advisor por tempo de trabalho. Se você separasse, tipo, 5%
das ações da empresa para dar 1% ao ano para um tipo de advisor possível, tenho dificuldades com escala, trago um cara de escala. Tenho dificuldade, agora estou na onda de captação, trago um cara de M&A, sabe? Trago um cara foda. Agora a gente tem as boutiques que prestam esse serviço, que é melhor ainda, né? É muito mais barato do que equity, é pagar por esse serviço. Mas a gente também viveu essa diferença, só que eu acho que pelo nosso negócio ser SaaS, a gente conseguiu mudar o rumo da carroça mais rápido. Sim. Sabe? A gente tinha uma variação de faturamento que provavelmente você não tem, né? Não. Você tem menor do que a gente. A gente tinha sazonalidade, por exemplo. Não, muito pelo contrário. A minha sazonalidade em vendas, mas, por exemplo, hoje vamos falar que o ARR da Nectar é 10 milhões. Daqui pra frente, se eu não vender nada e se eu não fizer nenhuma cagada, tem 10 milhões de faturamento daqui nos próximos 12 meses. A gente não tinha nada garantido. Era todo mês dia, tem que vender. Todo Exato. dia tinha que... É por isso que se faz mais ainda necessário esse entendimento e para entender também os prazos da Red Pill, né? Tipo, vou vender a companhia. Sim. Quanto tempo eu vou aguentar isso tudo e qual que é o meu número mágico, saca? Porque com a recorrência, você tem essa segurança de caixa, logo você consegue fazer um plano de maior prazo, sabe? Na venda. Tempo, eu acho que é o fator decisivo em qualquer circunstância. Só que o tempo, geralmente, ele é pressionado pelo dinheiro, né? Quanto menor o dinheiro, menos menor tempo seu você tempo. tem. E no caso de vocês trabalhavam sobre uma margem apertada, né? Sim. Vocês vendiam... Vocês viam, tipo, milhões de reais em pedidos mensalmente, mas o que ia de margem não era assim, né? Exatamente. E a gente, por ser B2C, tinha um investimento em marketing muito violento. Proporcionalmente ao nosso faturamento, era muito alto. Óbvio, alguns meses passava até o faturamento, era mais de 100% do faturamento, mas o B2C, ainda mais em um mercado concorrido, ele demanda um investimento em marketing absurdo. Então, a gente realmente tinha sempre que ficar tentando nos cobrir com um cobertor muito curto, entendeu? Mas, enfim, se a gente tivesse... É culpa nossa também. Se a gente tivesse buscado o investimento da forma correta que deveria ter sido feito, esse cobertor teria ficado mais longo, né? O esquema é esse. A Bruna matou a pau quando ela falou assim, procura o melhor na área do que você vai discutir. Sim. Você vai buscar investimento, cara, quem aqui em Goiânia conhece desse assunto? Não, e de se você verdade, puder. sai de Goiânia. Sai de Goiânia. Goiânia é um exemplo dentro do cenário nacional. Hoje a gente tem possibilidade internacional de buscar pessoas e, enfim, conselhos de pessoas que estão vivendo outra realidade. Sim. Que faz total diferença. Sim. Total. Comigo foi da mesma forma. Na real, você tem que buscar quem vai te ajudar, né? Pode ser lá de Iguapó. A pessoa só tem que estar disposta. É isso. Exatamente. E me conta assim, a gente entendeu essa questão dos erros e quando é que vocês começaram a receber as propostas que mexeram com vocês para poder prosseguir? Tipo, não, beleza, é vender e vocês colocaram um prazo, começou a vir assim, a piscina começou a encher, vocês estavam já cansados. Como é que foi isso? A gente nunca teve muito esse prazo final, financeiramente falando, porque a gente sempre trabalhou ali na margem do break-even. Como a gente tinha um modelo tradicional. O goianês. O goianês. A gente sempre trabalhou ali dentro do que a gente... Era uma operação saudável. Sim. Saudável, só que pressionado pelos concorrentes. Então, assim, a gente tinha esse dilema. A primeira proposta, como eu falei, e todas mexeram com a gente, tá? Sendo bem franco. Eu pensei a mesma coisa. Foi essa do iFood no final de 2014. Só que foi aquilo, se arrastou por 3, 4 meses até não dar certo. Uma pergunta, o iFood fez propostas e a maioria das propostas envolviam pegar vocês para trabalhar para eles. Sim, sempre. Não teve nenhuma, tipo assim, ó, toma esse dinheiro aqui, vai para casa e tchau. Não, sempre envolvia... Tá vendo? Normal, tá? Não existe uma proposta que o Silvio Santos vai falar, toma aqui 100 milhões em barras de ouro e me dá a chave da empresa e vai embora. Não, isso não vai existir. A não ser que você tenha uma empresa que é baseada totalmente em ativos, né? A pessoa está comprando seus ativos e não especificamente tô falando o negócio. de capital intelectual. Sim. Até porque está comprando isso, né? Geralmente. Mas a gente teve uma proposta aqui, que aí essa foi com certeza a facada mais dura que a gente levou, que foi de uma empresa chamada Hello Food,
que era muito forte no Brasil naquele momento, que na verdade é da Rocket. Fora do Brasil eles têm o nome de Food Panda, ainda existe. E foi uma negociação que durou uns 8, 9 meses, mais ou menos, que a gente chegou a fazer toda a parte de due diligence. Foi essa a negociação que a Bruna falou. Então Tudo em rolou um inglês. sim. Rolou sim. Rolou sim. Go, no Não. goes, falaram, beleza, vamos, pegou na mão. Sim, tudo em inglês. Um negócio extremamente complexo pra gente naquele momento e, sinceramente, muito vantajoso financeiramente falando. E eu lembro como se fosse hoje, inclusive, tá fazendo aniversário, porque foi no Carnaval, eu estava no Carnaval de Salvador. Já gastando dinheiro. Já gastando. Um determinado dia eu chego, abro, sei lá, o jornal lá, alguma coisa assim. E, cara, a gente ia assinar na semana posterior. Eu pego lá, iFood compra Hello Food. E aí eu mando um e-mail pro cara lá, ele era grego, esse cara ficava na Inglaterra. Eu falei, como assim e tal? A gente tinha um deal feito. Ele, infelizmente, o deal do iFood fica por cima dos seus. E Agora, não tem, abraço. agora você tem que conversar com o fulano que está em cópia. Eu falei, não, esse cara aí eu conheço. Eu já conversei bastante com ele. Não, e detalhe, quando você pega uma empresa de fora, você já pensa assim, é dólar. Então, a minha empresa vai ficar muito barata, eu vou pedir muito. Tava dando tudo certo até então. Exatamente. Então, pra gente foi um banho de água fria e mais uma vez o iFood entrou. Isso foi em que ano? Nossa. Acho que foi em 2016. 16. Vocês venderam em 2017, então... Foi no comecinho de 2018 que a gente Dali em vendeu. diante, vocês já estavam, então, cansados. Tipo assim, Sim. as propostas que vinham, vocês já estavam olhando para discutir qual que seria. Sim. Já não era mais uma opção A energia da construir empresa um mudou plano de pouco. mais 5 anos e captar e pensar. Vocês não estavam mais pensando nisso. Estavam pensando realmente na venda. Pior que depois disso, a gente fez nosso principal deal, que inclusive foi muito também bom pra gente, que deu um crescimento muito grande pra gente, que foi... Acho que a gente pode falar o nome, né? Acho que pode, com certeza. Que foi com o grupo Coco Bambu, que eles entraram como Smart Money e, assim, foi realmente muito interessante porque deu uma escala, inclusive regional pra gente muito grande. A gente conseguiu ir para outras cidades que até então a gente não tinha conseguido. A gente tinha ficado em Goiânia, Anápolis e Brasília. Coco Bambu era exclusivo do Entrega Web. Durante um tempo eles ficaram exclusivos, então foi depois disso. E eles ganharam ações da empresa para isso. Isso. E também fizeram um aporte financeiro. E eles ganharam ações da empresa para isso. Então foi depois desse momento. É claro que. Deixa eu adivinhar, o iFood foi lá também. Aí a gente não pode falar muito a respeito do final da negociação, mas tem gente Eles que tiveram muito tem gente que tem relacionamento com bola o de iFood cristal aqui. todo o período. Mas enfim, foi um negócio que aconteceu depois desse de 2016 e deu um gás diferente. Aprendemos muito também nesse processo, enfim. Podemos falar que a gente fez uma faculdade aí de alguns anos. Mas outro perfil de negociação, outro perfil. Já não era mais uma empresa que tinha como core business o marketplace. Não, nós seríamos uma ferramenta do grupo, com uma visão tradicional. Eles deram... E isso a gente já entrou, fechou o negócio sabendo disso. Eles têm uma estrutura muito robusta, muito rígida, e você é apresentado a tudo isso. Aham. Na época, para a gente foi muito vantajoso, foi muito bom. Foi eu acho que a maior experiência que a gente teve com expansão. Escalou pra caramba as vendas. Escalou da noite pro dia, dobrou. Dobrou o nosso GMV. Isso é um smart money, hein, galera? Sim. É isso aí? Smart money que não dobra receita não é smart money. Mas eu acho que hoje a gente procuraria um alinhamento maior de visão de longo prazo em relação ao negócio, sabe? Porque é isso que a Bruna falou. Talvez o modelo mais tradicional que aquele não existe. E é muito difícil de você contestar alguma coisa com alguém que tem um modelo diferente, muito bem sucedido. Porque você fala, como que você vai chegar para o cara e falar, não funciona assim, sendo que ele trabalha faz 50 anos e tem um sucesso absurdo com esse modelo. Então, eu acho que, assim, tudo na vida, né? Todo tipo de relacionamento, com sócio, com investidor, até relacionamento familiar, com a esposa, é tudo um alinhamento de expectativa prévio. Você fala, olha, eu espero isso, o que você espera, para que ninguém tenha nenhum tipo de decepção depois, quando o jogo estiver rolando. E um outro conselho também que eu dou, que normalmente o pessoal não se atenta muito a isso nessa jornada, é jurídico.
Jurídico é uma parte fundamental em todo o processo. Tem que haver um alinhamento, que mais do que o Celso falou de alinhamento de expectativa, tudo tem que estar no papel de forma clara. Porque todo mundo se resguarda e não fica nenhum mal-entendido. Então, hoje, eu acho que as startups que buscam investimento, elas têm, sim, que ter um jurídico ativo, que entenda do negócio, que entenda do modelo, que entenda quem é o possível investidor, para daí, sim, desenhar a melhor estrutura. Porque hoje existem várias possibilidades, né? Hoje a coisa evoluiu muito. Então, você tem vários tipos de investimento, com conversão, sem conversão, enfim. E no momento que vocês fizeram isso aí, eu vou te falar a real, acho que não tinha nenhum escritório local que entendia de startup, não. Zero. Muito longe. A gente chegava, por exemplo, com contratos simples, tipo stock option, por exemplo, e o pessoal nunca tinha ouvido falar. E vocês já eram um SA nessa A época? gente era, A gente teve virou que virar um SA. um SA de capital fechado. Nossa senhora, esse é um rolê. Mas é porque isso aí, localmente falando, a gente vê muito conteúdo raso, né? Tipo assim, não é pessoas que já fizeram isso em companhias grandes, que passaram por algumas coisas e os caras sabem os caminhos. Eu fiz um call com um advisor meu, que é meu amigo, foi 15 minutos. Ele, tipo, deixou o assunto pelado, assim, pra mim, sabe? Falou, cara, é isso aqui. Eu olhei e falei, caraca, é tão simples, por que eu não percebi? Mas é o preço da experiência, né? Sim. E nada paga isso, não tem estudo que paga isso, né? Sim. É o preço da experiência. E quando é que começou as propostas da dita cuja que realmente levou o bolo para casa, que foi a Delivery Much? Na verdade, a aproximação deles começou muito antes. Eles até, eu acho que enxergaram a movimentação do mercado antes da gente. Tipo, Fala quem era a Delivery Much antes, porque assim, para nós aqui não é Sim. tão... Sim. Eu soube através de vocês. Sim. A Delivery Much é um dos líderes do mercado nacional de pedidos de delivery online, mas talvez muita gente não conheça porque está apenas em cidades de até 250 mil habitantes. Apenas em cidades do interior. Então, provavelmente, se você está em uma cidade do interior, talvez você conheça a Delivery Much. Se eu não me engano, hoje é a 5ª ou 6ª colocada, pelo menos em downloads, que é um número aberto, né? Em downloads de aplicativo dentro das lojas. E eles procuraram a gente numa movimentação muito anterior a isso, talvez 2015, 2016, não sei, justamente porque eles estavam vendo o fortalecimento excessivo do iFood. O iFood estava se consolidando, comprando vários outros e tentando alguma movimentação de junção de vários players para combater o iFood. A gente não achou que era o momento para isso, inclusive porque provavelmente a gente estava em alguma negociação, não lembro exatamente. Mas no final de 2017, quando a gente teve a saída do Coco Bambu da sociedade, a gente teve também uma proposta do iFood nesse momento, e a gente falou, vamos acessar os outros players para ver quem tem interesse. E a Delivery Much estava procurando um player que estivesse em grandes centros para criar um modelo para grandes centros, para grandes cidades. E aí a gente chegou num acordo no qual, através da nossa experiência em Goiânia, Brasília, Fortaleza, a gente tentaria criar um modelo para grandes centros, de delivery online para grandes centros. Porque a delivery, uma coisa importante, naquele momento estava em 180 cidades, mas eram todas cidades franqueadas. Ele vendia franquia para um empreendedor local e ficava responsável principalmente pela parte comercial, prospecção de restaurantes. A Delivery, ela é de alguém? Sim. São 3 fundadores e tem alguns investidores pós isso. O mais relevante, que foi em 2020, receberam o investimento da Stone. Era isso. Eu falei, é de alguém, lógico, né? Alguém precisa dela, mas era alguma dessas big companies. Sim. Eu lembrava que tinha um deal, mas eu não lembrava que era a Stone. Sim. E aí a Stone fez um investimento no começo de 2020 e se tornou sócia relevante do negócio. Eu queria saber o que a Stone não é dona. Caraca, Fizeram velho. investimento massivo no mercado como todo, né? Eles diversificaram bem o portfólio. E como é que foi esse deal? O que vocês podem abrir disso? Do que rolou? Como que foi? Quanto tempo? Foi nos parâmetros do que vocês esperavam? Você continuou na operação, né? Por um tempo? Na verdade, eu fiquei na operação também por 1 ano. Na aí, Delivery também? Exatamente. Logo em seguida, o contrato exigia, né? E aí, logo em seguida,
eu saí do CapTable e o Celso continuou. Entendi. Então, até por isso que ele está bem mais a par do Delivery Much que eu. Uma vez que eu saí, eu fechei essa porta e nunca mais olhei para trás. Sim. Show. Bom, foi interessante o negócio na época ali, com base no múltiplo do nosso GMV. Na época a gente estava ali com o GMV relevante. Explica o que é um GMV. GMV é o valor total transacionado dentro de uma plataforma como Marketplace, por exemplo. Eu não sei se é só Marketplace, mas Eu acho que é. em Marketplace a gente usa muito esse termo, que é o valor total transacionado. Por exemplo, dentro da Delivery Much, 90% fica com o restaurante, 10% vai para o Marketplace, que é o take, que a gente chama de take rate, né? Do Marketplace. Enfim, então era um múltiplo desse valor total que a gente transacionava durante o mês, que a gente vendia para os restaurantes, foi esse o valor, e com um earnout, que é um valor, um prêmio que se dá na saída do negócio, que poderia ser convertido em dinheiro ou em ações. Uhum. E esse earnout era de 1 ano. Então, durante 1 ano, a gente teria que trabalhar no negócio e depois de 1 ano ia apurar ali um resultado desse primeiro ano e, com base nisso, iriam pagar ou uma participação no negócio ou com um valor monetário específico. O que aconteceu? Isso foi no começo de 2018. Ali no meio de 2018, mais ou menos, entraram Rappi e Uber Eats no mercado, o que elevou muito a régua de investimento, principalmente do próprio iFood. Uhum. Foi quando o iFood começou a fazer aquelas ações de marketing absurdas, de pintar as cidades inteiras de São Paulo, todas as mídias disponíveis eram iFood, começou a patrocinar time de futebol, enfim. Isso fez com que o nível de investimento em grandes centros... Globo. Exatamente. Propaganda TV, ads, todo lugar que você via. Exatamente. Isso fez com que a necessidade de investimento em marketing em grandes centros, que estava essa briga absurda aí entre esses 3 players, subisse muito. E com o passar do tempo ali, acho que mais ou menos por outubro de 2018, o pessoal do delivery viu que o investimento necessário para ficar nessa briga não compensaria, que existia ainda um oceano azul em várias cidades do interior. Então, nesse momento, eles falaram, a gente vai optar por não continuar esse processo aí em Goiânia. A Bruna, inclusive, já tinha pediu afastamento nesse momento. Eles falaram, ok, vamos acertar o que a gente tem. Aí acertaram com a Bruna e com o Cauê, que eram os investidores na época, que eram sócios na época, e eles saíram do negócio. O Cauê sempre foi sócio investidor, eu sócio operadores, e eu, nesse momento, eu também me desliguei. Sim. Então, foram desligados eu e o Cauê. Sim. E o Celso continuou. E eu continuei, e aí, ao invés de receber o que eles receberam, eu recebi uma participação no negócio. Da Delivery. Da Delivery. E, nesse momento, como não tinha mais operação de grande centro, eu fui contratado para isso, para desenvolver uma operação de grande centro. Como não tinha mais isso, eles me convidaram para ser head de marketing. Naquela época, a área de marketing dentro do Delivery estava muito incipiente, estava começando. E aí eu fui lá para ser head de marketing durante esse período que eu fiquei lá, que foi até setembro agora de 2021. Show. O seu trabalho é remoto, né? Sim, durante todo esse tempo meu trabalho foi remoto. A gente tinha um acordo de eu ir para lá de 2 em 2 meses, uma vez por mês, dependendo do período, até A pandemia. março de 2020, que aí eu nunca mais fui. Show. Não, e assim, a gente não vai falar, né, de valores, que eu sei que vocês têm uma regra para cumprir, mas assim, pós-exit, né, que vocês ficaram bilionários, qual que é a vida pós-exit? Porque essa é a parte que eu ainda não conheço como empreendedor, sabe? E o que você foi fazer, Bruna? Conta pra gente. Bom, a vida pós-exit é similar à graduação na faculdade. Você acha que você conseguiu o máximo, só que você está desempregado. Então, Excelente. eu voltei para o mercado tradicional. Eu já tinha uma sociedade até com o Celso na área de alimentação também, de um dos nossos clientes do Entrega Web. Então, eu entrei nessa sociedade. Minha família atua no agronegócio, de certa forma, eu também atuei. Então, eu fui para mercados tradicionais completamente o inverso do que eu havia vivido. Mas agregou, né? Agregou muito, demais. E até hoje, eu acredito que a minha fase de maior aprendizado tenha sido no Entrega Web. Depois, eu busquei instituições, Insper, Dom Cabral, o que eu consegui fazer, eu fui atrás também, porque eu vi a necessidade de conhecimento. Tá? E aí, logo em seguida,
eu voltei para o mundo de startups. Eu sou sócia ainda de um clube de investimentos em startups do agronegócio, as AgTechs. E aí o meu destino cruzou com o Celso novamente, a gente continua sócio, a gente encerrou esse negócio do Entrega Web, depois nós partimos para o mercado tradicional, onde a gente também tinha sociedade, e agora a gente voltou para o mercado de investimento e originação de startups através do Agrovem. Eu lembro, então, você me falar disso. Eu quero manter meu pé, só que hoje eu não tenho mais intenção de ser founder de uma startup, mas com certeza investidora, sim. E aí toda essa experiência para trás é muito útil para avaliar os potenciais investidores, o próprio time, né, que eu acho que é o mais importante dentro de uma originação de startup, o time, os empreendedores que estão ali à frente. Então, para mim, foi de grande valia. Então, quer dizer que todos esses conselhos que você deu aqui podem ser somados a um investimento para uma startup agro. Exatamente. Aí, ó, galera. Quem tá empreendendo no agro aí e quiser um advisor foda com o Smart Money, tá aqui na tela. Só achar no LinkedIn, né, Bruna? É isso aí. Faz o pitch. Aí você faz o pitch igual o The Voice, vira de costas assim, aí você ouve o pitch, bate a vira pro cara. E você, Celcinho, o que você foi aprontar? Antes eu queria fazer só um comentário. Eu acho que um bom parâmetro, assim, para ver se a pessoa é uma pessoa do bem ou não, né? É ser o ex-sócio dela que Virou continua sócio de querendo novo. ser sócio, né? Porque isso aí é raro. Isso é. É raro e acontece pouco, não é aquele raro que acontece muito. Não, é raro mesmo. Isso normalmente, uma sociedade que finaliza, as pessoas param até de conversar, né? Sim. Nunca mais vê na vida. Com certeza. E claro, o processo meu e da Bruna não foi um mar de rosas. A gente teve, durante vários momentos, opiniões divergentes, o que, mais uma vez, é extremamente normal em uma sociedade. Se não for assim, está errado. É produtivo. Sim. É produtivo ser diferente. Sim, exatamente. Bom, primeiro que eu não tive essa saída brusca que a Bruna teve, né? Porque eu me mantive na Delivery Much durante mais 3 anos e meio. Então, assim, eu saí da Delivery agora só em setembro de 2021. E o meu pós-Delivery, que foi a empresa que comprou a gente, foi totalmente também diferente da Bruna. Como ela falou, eu entrei de sócio, mas aí muito mais como talvez conselheiro dentro da Agrovem, que é esse clube de investimento em startups do agronegócio, mas meu negócio principal é a IMA, que inclusive já aproveito aqui para fazer um agradecimento público, que foi assim extremamente suportado e auxiliado pelo João até aqui, espero que continue sendo. O João realmente tem sido um pai para a gente, que é um negócio para a formação de profissionais de tecnologia e conexão da velha e da nova economia. Durante, primeiro, o investimento da Stone, a gente teve que escalar o time de 80 pessoas na Delivery Much para 400 pessoas, e eu vi assim, a absurda dificuldade em contratar mão de obra qualificada em tecnologia. E aí surgiu um pouco essa ideia de ajudar na formação desses profissionais. Sempre foi um negócio que eu tive por propósito também, querer trabalhar com educação, porque eu sei que educação... Eu vi, inclusive, várias pessoas tendo a vida transformada pela educação. E aí eu vi uma oportunidade, um negócio muito interessante. E também por ter essas conexões com modelos de negócio tradicionais, a chamada velha economia, eu vi o quanto de ferramentas e principalmente mentalidades que a gente tem na nova economia que poderiam ser muito bem utilizadas em empresas tradicionais e que poderiam fazer bem para empresas tradicionais. Aí surgiu a ideia da IMA, que é uma EdTech, né, para auxiliar aí nessa conexão da nova e da velha economia. Show de bola, show de bola. Eu vou só ouvindo porque vai que a minha vida pós-exit chega rápido, né? Eu espero muito também continuar. Eu não acho que eu vou me desligar, não tão rápido, né? Mas acho que assim, talvez um aninho sabático eu tire, sabe? Sim, não, isso aí eu tenho certeza. Isso aí eu te falo 2 coisas que eu tenho certeza. O primeiro é que no primeiro momento você vai falar assim, pelo amor de Deus, quero descansar. E aí você vai fazer, e que logo você vai falar, nossa, pelo amor de Deus, eu quero voltar. Me devolve minha empresa. Exatamente. E tem acontecido, né? Inclusive pessoas recomprando a própria empresa depois de fazer o exit. É o caso, por exemplo, do Flávio Augusto lá, né? Mas aquilo ali foi uma... Sim. Sempre tiro que foi lá em Plutão. Sempre tem uma situação por trás, mas assim, tem acontecido, né? Tem acontecido. O Hotel Urbano também, né? O pessoal recomprou também, depois de um determinado momento. Show. Obrigado, gente. Eu assim, adorei o papo. Eu
eu acho que esse tipo de conteúdo, né, livre, eu segui uma rotazinha de conteúdo aqui, mas a gente foi livre para falar de tudo isso e eu imagino justamente a Bruna, o Celso e o João lá de 2012 começando e procurando um conteúdo e caindo aqui nessa mesa para ouvir tudo que a gente falou aqui, porque realmente faz toda a diferença. Na minha vida fez a diferença. Empreender acho que é uma arte muito complexa e difícil e que quando a gente tem um bom mentor, isso fica muito bom, sabe? Assim, a gente empreende mais leve, sabendo que está indo para o caminho certo. E eu espero que todo mundo que está assistindo, que chegou até aqui, consiga ter extraído coisas legais desses dois que são, assim, fenomenais. Eu não conhecia a história de vocês tão a fundo e tô, assim, bem feliz de ter ouvido. Acho massa demais. Quando eu vejo alguma coisa de Goiânia, então, sabe? Por mais que, assim, a gente pensa, cara, sai de Goiânia pra ouvir tudo mais. Hoje, eu até falaria assim, Bruna, procurem em Goiânia, sabe? Porque agora a gente tem gente boa aqui, sabe? A pessoa que acha vocês dois, que acha a Nectar, que acha o Rodolfo e a Maísa da Xosp, que fizeram isso, né? Foram pro Rio pra empreender lá, porque foram mais abraçados no mercado de lá. Isso é um dos pontos do porquê que a gente tá fazendo esse podcast, do porquê que eu tô me expondo, do porquê que você tá se expondo, do porquê que a gente tá fazendo uma força pra educar esse mercado. Porque melhorar o ambiente aqui, né? a gente poderia ter isso tudo se a gente fosse entrar no viés político das paradas, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente pode, e o que a gente pode é aqui. A internet, ela democratiza bastante essas coisas, então esse conteúdo vai estar disponível, eu vou continuar na saga de buscar mais empreendedores locais para trazer conteúdo, e quando não puder, trazer pessoas também de fora. Por exemplo, o Marcos Marques, que está lá em São Paulo, ganhando saca? Enchendo a sacola de dinheiro. O cara veio daqui, bicho, sabe? Construiu o IBC aqui, que foi um dos principais cases de escola de coaching do Brasil. E ele foi pra lá e se reinventou num outro business de educação agora só em company. Sim. E tá enchendo a mala de dinheiro, sabe? Crescendo bastante e entregando qualidade e entregando educação pro Brasil. Então, eu agradeço muito vocês por terem vindo, tá? Nós que agradecemos o convite, muito obrigado, eu sou seu fã, você sabe disso, fã da Nectar também, e quando precisar, estamos à disposição. Uma coisa que eu queria deixar por último, uma coisa que eu gosto muito é de dar mentoria para startups, principalmente quem está em early stage ali, procurando ainda o produto ideal e tudo mais, então quem quiser é só me chamar lá no LinkedIn. Ou no Instagram. Celso, fala aí. @celsobradão.of. Que, OF enfim, é de oficial? Não, é de Oliveira Filho. Depois do Exit, eu ia meter um oficial no meu Insta também, pô. Não, é de Oliveira Filho. Não. Então, valeu, obrigado, João. Obrigado demais. Obrigado você também, viu, Bruno? João, muito obrigada. Foi uma experiência ótima. A primeira experiência de podcast, muito bacana. Que precisar, eu tô aqui também à disposição, tá bom? Beleza. Como que a galera te acha? LinkedIn e Instagram. Bruna Caiado, F. Beleza, fechou. Obrigado, galera. Você que curtiu até aqui, deixa seu like, comenta, compartilha, passa esse conteúdo pra frente, porque eu tenho certeza que ele pode ajudar muita gente, tá bom? Um abraço.